Senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Ministro e, na sua pessoa, toda a sua equipa, agradecendo a disponibilidade para discutir estas matérias da saúde, na sequência do requerimento do Partido Social Democrata, que acaba por ser uma necessidade de facto perante a situação que se vive no Serviço Nacional de Saúde e, sobretudo, na sequência dos múltiplos debates que temos tido ao longo dos quase 3 anos de governação socialista com o Ministro da Saúde. Porque, na realidade, aquilo que chegamos à conclusão é que o Sr. Ministro Mário Centeno é o Ministro de Saúde de facto, é quem toma as decisões na saúde, porque o Ministro da Saúde remete sempre para si a decisão final sobre tudo. Portanto, basicamente, sobre a sua chancela, o Ministério da Saúde é hoje uma mera direção-geral do Ministério das Finanças e, como o Sr. Ministro disse, agora mesmo na sua primeira intervenção, para cortar não é preciso grupos de trabalho. E para cortar o senhor, de facto, tem uma boa mão e tem tido essa capacidade. Gosta muito de falar no investimento em saúde, mas quando nós olhamos ao investimento em saúde no nosso país face ao PIB, nós percebemos que, quando olhamos para o investimento de saúde face ao PIB, nunca gastamos tão pouco nos últimos 20 anos. E quando comparamos com os países da OCDE, já nem se fala. E as consequências disto, desta discriminação negativa que se tem de um país a crescer, mas a desinvestir na saúde, sente-se na vida das pessoas. Eu, como médico, que fiz a minha carreira no Serviço Nacional de Saúde, não me recordo de um desgaste tão grande entre os profissionais de saúde, de uma degradação tão progressiva dos serviços, do nosso Serviço Nacional de Saúde. Mas como dizia o Sr. Ministro... Sim, Sra. Presidente. Estava a aguardar condições para que possa continuar. Os partidos da esquerda são nervosos, o que é normal. Dizia eu, o Sr. Ministro dizia que foi chamado também por causa da questão das dívidas, que é verdade, e o professor Pedro Pita Barros, que escreveu múltiplas obras com o Ministro Adalberto Campos Fernandes, antes de ser Ministro, referiu agora no dia 3 de Abril que a evolução dos pagamentos em atraso dos hospitais EPE, neste início de 2018, é desoladora, embora não totalmente inesperada. E depois do Sr. Ministro ter anunciado que 2017 seria a mãe de todas as regularizações, aquilo que aconteceu foi que nada aconteceu em termos de regularizações. Houve um travar de fundo do Ministério das Finanças, um garrote, nas palavras do professor, no que diz respeito às dívidas dos hospitais EPE e das dívidas do Serviço Nacional de Saúde. Dizia o Sr. Ministro Mário Centeno ao Financial Times, iniciando, enfim, aquilo que viemos a perceber depois que era uma agenda pessoal com objetivos muito claros, mais em Bruxelas do que em Lisboa, dizia Mário Centeno, Ministro, ainda antes de ser Ministro, que ninguém com bom senso pensará em não pagar as dívidas que contraiu. Portanto, partindo do pressuposto que não perdeu o bom senso, mantém certamente a intenção de pagar as dívidas. E quando olhamos para essas mesmas dívidas, aquilo que nós verificamos, e já agora, já que recorreu ao tempo da Troika, em 2011, nós tínhamos uma dívida total de 3,7 mil milhões de euros, como se recorda. A dívida total em dezembro de 2015 era de 1.437 milhões de euros e neste momento a dívida total está nos 2,2 mil milhões de euros, com uma dívida a subir 3 milhões de euros por dia, Sr. Ministro, e em fevereiro passado, passamos só ao nível dos hospitais EPE, nos tais hospitais que o Ministro da Saúde reafirmou múltiplas vezes em Comissão de Saúde, múltiplas vezes que estavam em falência técnica, que verificou-se que esses hospitais continuam a ver essa dívida a aumentar. E, portanto, Sr. Ministro, nós estamos perante esta situação. Face ao PIB, nós somos dos países que menos gastam em saúde, mesmo em relação aos governos anteriores dos últimos 20 anos, somos os que gastamos menos, o aumento em 54% da dívida total, o investimento no Serviço Nacional de Saúde decaiu cerca de 40% entre 2016 e 2018, e aquilo que nós verificamos é que o Sr. Ministro prefere reduzir artificialmente o déficit à conta dos portugueses. E, portanto, já percebemos claramente, e aliás o Bloco de Esquerda também denunciou isto de forma muito clara ainda ontem, é que há aqui uma vontade de colocar o déficit acima do Serviço Nacional de Saúde e acima da saúde dos portugueses. E, portanto, o que é que fez o Ministério da Saúde com o Ministério das Finanças? O Ministério da Saúde, depois de 3 anos de governação,
em que culpou toda a gente por não fazer o seu trabalho, culpou o Ministério das Finanças pela incapacidade de contratar mais recursos humanos, culpou o Ministério das Finanças por não poder fazer mais investimentos, culpou o Ministro das Finanças por não conseguir melhores condições de trabalho para os profissionais. E aquilo que o Ministro das Finanças e o Ministro da Saúde fazem a um ano das eleições é criar um grupo de trabalho chamado Unidade de Missão ou Estrutura de Missão para a Sustentabilidade. Portanto, vejamos o ponto de situação em que está a saúde neste país. Não há estratégia para a saúde, cria-se um grupo de trabalho para a Lei de Base da Saúde. Não há condições de trabalho, os profissionais de saúde estão em burnout, sem incapacidade de trabalho, estão em luto pelo Serviço Nacional de Saúde, cria-se um grupo de trabalho no último Conselho de Ministros para estudar o bem-estar psicológico dos profissionais de saúde. E os senhores, passados 3 anos de governação, incapazes de controlar a dívida, com um aumento da dívida de 3 milhões de euros por dia, decidiram criar mais um grupo de trabalho para, enfim, colocar um penso rápido sobre um problema que claramente precisa neste momento de cuidados intensivos. E aquilo que nós verificamos é que este grupo de trabalho já está a falhar. É que o Sr. Ministro das Finanças, ou melhor, o Ministro da Saúde, em nome do Ministro das Finanças, dizia que no primeiro trimestre deste ano que não nos preocupássemos que pelo menos 1.400 milhões de euros de dívidas seriam pagos. E quando nós falamos com aqueles que são os principais credores do Estado, quer a Apifarma, quer a Apormed, no caso da Apifarma, as empresas neste momento estão a recorrer à venda de dívida ao banco para aliviar tesouraria, porque não são capazes de pagar as dívidas, porque os senhores dos 1.400 milhões, só 500 milhões entraram neste momento no pagamento de dívidas. E a Apormed refere que a maioria dos hospitais nem sequer começou a pagar as dívidas. Mas disse o Sr. Ministro das Finanças, confrontado com estas matérias, disse 2 coisas numa última audição. Disse: estou muito preocupado com o aumento da dívida e considero que há má gestão na saúde e é preciso atuar. Devo-lhe dizer, Sr. Ministro, o Sr. Ministro não é comentador, o Sr. é governante. E como tal, preocupados estamos nós, enquanto fiscalizadores mores do Governo, o Sr. tem que atuar. E o Sr. afirmou, de uma forma taxativa, que havia má gestão da saúde. E, mais uma vez, a correr, atrás das suas declarações, como é habitual, o Ministro da Saúde veio corroborar, dizendo que há má gestão na saúde. Ora, temos que saber, e espero que tenha feito essa análise antes de fazer uma afirmação tão taxativa, onde é que está essa má gestão? É do Primeiro-Ministro António Costa, deve-se demitir o Governo? É do Ministro das Finanças e do Ministro da Saúde, vão-se demitir os 2 em bloco? É dos presidentes dos conselhos de administração? É dos diretores de serviço? E se sim, quais? E porquê é que ainda não os demitiu? É que ser governo é fazer política. E aquilo que neste momento nós estamos a assistir é que não há capacidade de intervenção e de ação da parte do governo. Portanto, este é um momento-chave para o Sr. Ministro dizer onde é que está essa má gestão e o que é que vai fazer e quem vai demitir. Porque esta é a diferença para o Sr. Ministro, enquanto governante, para se assumir como político ou se apenas faz politiquice. Sr. Ministro, aquilo que temos visto é que a culpa é sempre das finanças. E sempre que há uma crise, cria-se um grupo de trabalho e aguardamos sempre a decisão das finanças. Aliás, sempre que surge nas mídias um problema, ainda ontem com a questão do IPO que nós temos repetido refere 2015 em que o governo anterior de facto iniciou o programa e há um ano atrás, mais uma vez insistindo nesta matéria, fomos ao São João do Porto. Eu acho de facto incrível como é que o Sr. Ministro fala de março de 2016 criar-se um grupo de trabalho quando o orçamento em funções nessa altura já era vosso, mas a questão que se coloca é que repetidamente, seja qual for o assunto que chega aos mídias, o Sr. Ministro da Saúde diz que já tomou uma decisão sobre a matéria, que essa decisão já foi tomada há muito tempo e que neste momento só falta a assinatura do Ministro das Finanças. É isto que nós assistimos vezes sem contas. Sobre a contratação dos 700 médicos especialistas, dos quais só contrataram 500, aquilo que se estava à espera era uma assinatura das finanças. Demorou 10 meses. Disse o Sr. Ministro da Saúde que o Sr. Ministro andava por Bruxelas e não teve tempo para assinar. Era preciso fazer investimentos. Já há 3 meses que há 22 milhões de euros aparentemente à espera para fazer o investimento na ala pediátrica do Hospital de São João e continuamos à espera da decisão das finanças. E, portanto, a pergunta que lhe faço também muito concreta, Sr. Ministro, e como órgão fiscalizador do Governo nós temos que questionar, é quais são os processos que neste momento tem na sua secretária, vindos do Ministério da Saúde, a aguardar aprovação. E sei que o tempo está a terminar e termino agora, Sra. Presidente, dizendo que
Nelson Mandela dizia que os Estados não devem ser julgados pela forma como tratam os fortes, mas sim como tratam os mais fracos, os mais vulneráveis. Não podemos, acima das questões partidárias, se me permitir, termine a ideia. Tem que terminar, Sr. Deputado. Não podemos permitir que as questões partidárias ou a cegueira ideológica possa permitir. E não consigo encontrar dentro do Serviço Nacional de Saúde alguém mais vulnerável. Senhora Presidente, eu quero só terminar se os partidos me permitirem. E tem mesmo que terminar porque eu termino já. Não se preocupe, Sr. Deputado. Senhores Deputado, o Sr. Deputado ou termina a intervenção, não vou permitir o diálogo entre grupos parlamentares. Faça favor terminar, por favor. Obrigado, Sra. Presidente. Não há no Serviço Nacional de Saúde uma população mais vulnerável do que as crianças com cancro. E nesse sentido, não podemos permitir que situações desta natureza, que são apenas a ponta do iceberg do descalabro do Serviço Nacional de Saúde, prossigam. E, portanto, Sr. Ministro, deve pedir desculpas, não apenas aos pais e crianças, mas ao país, pela forma como tem desinvestido. E queremos saber, de uma forma taxativa, o que é que o Sr. Ministro vai fazer para resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde. Sr. Deputado, está colocado